Cheguei, Brasil, cheguei! Hoje nós vamos falar a Copa do Brasil, viu? Tchau! Ficou bom! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então de Copa do Brasil. O Santos teve definido aí o seu primeiro adversário, o Santos que estreia na terceira fase. E, na verdade, não vou muito fazer uma análise do confronto em si, mas acho que é legal a gente conversar a respeito da expectativa que a gente tem com essa competição em especial. E por que com essa competição em especial? Eu acho que avaliando o que foi feito até agora, o que o Santos mostrou até agora nas competições que participou, né, no Campeonato Paulista e nesse comecinho de brasileiro, me dá uma sensação de que se existe um título acessível, ele pode ser o da Copa do Brasil. Simplesmente porque é um modelo de mata-mata, onde individualidades podem colocar um time na fase seguinte. E aí eu sei que existe aí uma certa contradição no que eu estou falando, porque foram justamente as individualidades que têm tirado pontos importantes do Santos nas competições. Mas eu tendo a achar que o repertório ofensivo do Santos pode funcionar melhor em jogos de Copa do Brasil do que numa competição de várias rodadas, como é o caso do Campeonato Brasileiro, por exemplo. São 38 rodadas, é um torneio que exige muito mais estabilidade, é um torneio de consistência, é um torneio de repetição, é um torneio em que você tem que mostrar muito padrão a toda rodada. O jogo número 1 é igual ao jogo número 38 em pontuação, e o peso que se vai construindo, a sequência que você vai montando ao longo de um campeonato brasileiro é muito mais difícil de ser alcançada do que um mata-mata dentro da Copa do Brasil. Até porque você pode pegar um adversário mais fraco, dependendo do chaveamento, você pode ganhar uma decisão dentro de casa que pode te favorecer, você pode fazer um primeiro jogo espetacular dentro de casa e só jogar com o regulamento embaixo do braço na partida de volta. Existem muitos elementos que podem favorecer o Santos nessa competição. E para mim, além do fator técnico, tem que se pensar também no fator financeiro. A premiação da Copa do Brasil, ela é muito alta. Então o Santos precisa capitalizar em cima disso, não só porque quando jogar fora, e vai ser o que vai acontecer em Alagoas quando o Santos for enfrentar o CRB, o Santos vai encher a casa do adversário com muita gente infiltrada. Vai ter muita gente de outros times que vão assistir o Santos em campo porque o Neymar vai estar lá. Então, saber jogar o jogo da Copa do Brasil fora de campo, né, vai ser fundamental. A construção dessa estratégia de como chegar na final da Copa do Brasil, ela é muito importante, né? O Santos tem elementos que me fazem acreditar que é possível jogar bem uma Copa do Brasil, rodar o elenco de uma maneira inteligente no Campeonato Brasileiro, a ponto de fazer uma campanha ali de 10º, nono, oitavo, alguma coisa ali, e focar energias nas decisões que a Copa do Brasil vai nos proporcionar. Um começo muito bom contra o CRB é fundamental. CRB que a gente já conhece, inclusive, né? Infelizmente, os enfrentamos na Série B e não conseguimos vencer. A gente empatou no primeiro turno, em 1-1, e no segundo turno, o CRB faz a gente ter uma lembrança que não é legal. Era o jogo pós-pontuação do título, né? Era quando o Santos chegou na pontuação que garantiu o seu acesso, o Santos podia jogar em casa já para garantir o título, para fazer a festa do título, e foi incapaz e perdeu o jogo do CRB em casa e depois vai para o último jogo contra o Sport fora e aí perde de novo, né? Aquele gosto amargo de final da Série B, tudo que podia ser de ruim da Série B foi construído, foi entregue nesses dois últimos jogos. Primeiro, o Santos perdendo para o CRB, aquela vaia,
Aliás, um parênteses aqui, né? Vai a essa que vimos no jogo do Vasco ontem com um certo treinador saindo correndo de campo, coisa que a gente viu muito no ano passado aqui. Várias vezes ele saía correndo ao final do jogo para não ouvir as vaias da arquibancada e ontem fez exatamente assim. Esse era o Santos do ano passado, que o treinador precisava sair correndo para o vestiário para não ouvir as vaias que vinham da arquibancada. Enfim, Copa do Brasil é um torneio super interessante, é muito legal. Foi justamente com o Neymar que a gente venceu a única edição que o Santos tem, né, em 2010. Fez partidas históricas na Copa do Brasil e eu acho que tem condição de chegar nas fases mais agudas da competição. Falar que o título é obrigação, eu acho demais, mas é uma prioridade sim ou sim. O Santos precisa jogar bem a Copa do Brasil, precisa focar na Copa do Brasil. E para poder ter uma boa jornada focada nessa competição, precisa se estruturar bem para não passar aperto no Campeonato Brasileiro. Não pode ser aquele time que joga os extremos. É um time jogando a Copa do Brasil e é outro time jogando o Campeonato Brasileiro. O Santos precisa ser inteligente na sua gestão de elenco. E como que você começa a construir esse tipo de coisa? Primeiro, dando estabilidade no time na competição de pontos corridos, porque aí você, sem o Neymar numa rodada, com o Neymar em outra, você gestiona e faz ali uma manutenção física do seu elenco pelo calendário que a gente vai ter pela frente. E quando você chega na Copa do Brasil, você tem sempre a força máxima disponível, eventualmente ali uma suspensão por cartão, coisa assim, mas você tem algo nesse sentido. Então, é possível sim que o Santos tenha um foco muito direcionado para jogar a Copa do Brasil, mas não perdendo de vista a importância que é estar numa situação confortável dentro do Campeonato Brasileiro. Num melhor momento, se o Santos consegue ir bem na Copa do Brasil e começa a querer beliscar alguma coisa maior no Campeonato Brasileiro, e óbvio que eu estou falando de título, aí a gente senta, reavalia e entende onde que a situação se mostra mais favorável para uma conquista de título. Eu, sinceramente, não acho que o Santos tenha capacidade de disputar essas duas competições lá em cima. Eu acho que é um tiro de um lado ou um tiro de outro. Hoje, o meu foco está em cima da Copa do Brasil. Acho que é o título mais acessível, acho que é onde a gente consegue ter a maior visibilidade não só na competição em termos de atrativo, né, de levar o Santos a outros estados e o Santos ir conquistando outras torcidas, até para o Neymar, se for pensar em questão de rodar o Brasil para poder angariar ali mais espectadores, mais pessoas para o seu lado, também seria legal, porque no Brasileirão eu acho que a coisa é muito mais grossa, né? A competição é muito mais encorpada, né? Então, Copa do Brasil para mim seria o a mirada maior em termos de se tem um título para conquistar, ou para buscar, ou para disputar nessa temporada, precisa ser a Copa do Brasil. Evidente, é um torneio muito traiçoeiro. Você pode fazer um péssimo jogo de ida contra o CRB lá em Alagoas e você está enroscado para reverter o resultado aqui em casa. Por isso, a inteligência no momento de fazer a manutenção e a correta gestão desse time para que sempre a gente consiga ter a força máxima em todos os jogos e sempre a gente consiga trazer as decisões na Vila Belmiro, seja no jogo de ida, no jogo de volta. O Santos precisa usar ainda a sua torcida a seu favor. Em jogo de decisão, a torcida do Santos faz diferença na Vila Belmiro, apesar de técnicos e apesar de jogadores bagres. Então, tem dois elementos aí que eu considero como os mais importantes para pensar e sonhar em um possível título da Copa do Brasil esse ano. O primeiro é que o Santos tem um elenco muito formado em cima de individualidades, então o dia que o Roleiser tá mal, o Soteldo tá bem, o dia que o Neymar não tá ótimo, você tem ali o David Washington, o dia que o Tiquinho não tá bem, você coloca o Neymar como falso 9 e você tem como tirar desse elenco jogadores em boa fase para colocar no melhor momento dentro de campo. E a segunda coisa é o fator casa. A Vila Belmiro, por mais que hoje não seja um estádio com uma grande pressão em questão de número de torcedores lá dentro, você ainda tem ele como um estádio que resolve
resolve muita coisa para o Santos. O Santos perdeu nos últimos anos a Vila Belmiro como um caldeirão realmente para definir a favor do time. Tem que voltar e tem que ser de novo um lugar inóspito para qualquer adversário que venha jogar na Vila Belmiro. Minha aposta é que o Santos pega no mínimo uma semifinal na Copa do Brasil. Acho que tem condições de fazer até uma final, mas eu diria que obrigação mesmo é ir até uma semifinal, também pelo fator financeiro, pela premiação que a Copa do Brasil paga aos seus clubes. Conta para mim nos comentários o que você acha. Dá para acreditar que o Santos vai para uma final? Dá para acreditar em título? É melhor ir rodada etapa a etapa? Primeiro passa do CRB para depois pensar em alguma coisa? Conta para mim nos comentários qual que é a sua expectativa também. Eu estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.